Oi, eu sou a Gabi Xavier e hoje tô aqui pra falar do episódio 13 da última temporada de Shingeki no Kyojin. 13 de 16 episódios confirmados, então a gente tá no finalzinho e pra você não perder nenhum detalhe, saiba que sempre comentamos os vídeos aqui aos domingos e isso só é possível porque eu assisto os episódios sempre na Crunchyroll, que está patrocinando esse vídeo mais uma vez. A Crunchyroll exibe Shingeki sempre aos domingos às 17h45, a exibição oficial com legendas e Full HD. E você também pode encontrar lá nessa plataforma com diversos animes, outros vários nomes da temporada e diversos outros das temporadas passadas em um catálogo imenso que você acessa direto no link aqui embaixo. E dica extra, se você, por exemplo, quer assistir os próximos episódios de Shingeki assim que ele estiver disponível, logo depois do Japão, aproveitar serviços como Simulcast, que é esse serviço de sair o episódio no Japão do anime da temporada e 1 hora depois, ou um pouquinho mais no caso de Shingeki, já estar na plataforma com tudo certinho, aproveita, clicando nesse link você vai conseguir 14 dias de acesso premium de graça, então você tem todo o catálogo disponível pra você e quando o vídeo sair aqui no canal você tá prontíssimo pra assistir tudo. Além da temporada atual de Attack on Titan, Crunchyroll também tem todos os episódios das temporadas anteriores, então dá pra você maratonar. E além desse acesso premium de 14 dias, você também pode acessar grande parte do catálogo de graça por esse mesmo link. Clicando lá você consegue assistir vários animes sem pagar nada com anúncios, então tem como você assistir de qualquer forma, ficar super atualizado e conhecer vários nomes que de repente você ainda não assistiu. Dica, você consegue assistir no computador, no tablet, no celular, iOS e Android, tem aplicativo direitinho. Consegue ver também na sua TV com PS4, com outro console, eu tô falando que tem aqui em casa, mas consegue ver também utilizando aparelhos como Chromecast, Fire Stick, Roku Express, tem muitas possibilidades. Também tem doramas na Crunchyroll. E se você quiser apoiar este patrocínio e, claro, a Crunchyroll e a indústria de animes assinando alguns dos planos que estão disponíveis também no link abaixo, você tem disponível acesso a conteúdos offline agora também e mais de uma tela simultânea. Valorize os patrocínios desse canal que me deixa muito feliz, ajuda a indústria de animes, mais animes vêm pra gente e você não pega spoiler do anime de Shingeki antes de você conseguir assistir. Vamos começar então a comentar a reta final de Attack on Titan. Faltando 3 episódios então pra finalizarmos essa temporada, tem vídeo aqui no canal falando sobre até que ponto do mangá a gente vai, só que a adaptação continua bem tranquila, pegando poucas páginas do mangá para adaptar. Esse episódio adaptou um pedacinho que faltava de capítulos anteriores, que foi o diálogo na floresta entre Levi e Zeke, e achei que foi muito bem encaixado, até porque a gente começa o episódio falando sobre como o fluido espinhal do titã do Zeke é importante e transforma pessoas, e ele controla esses titãs, para depois a gente caminhar para a história no restaurante e entender como um tal vinho batizado acabou deixando muitas pessoas, ou muitos, pelo menos, soldados da ilha em perigo. Além desse pedacinho da floresta, o episódio terminou de adaptar o capítulo 111 do mangá e pegou começo do 112, então a gente tá realmente ali deixando esse ritmo de um capítulo até um capítulo e meio de adaptação, sendo que, explico melhor no outro vídeo que vai estar aqui ou tá na playlist do canal, a gente tem uma previsão de caminhar até daqui a 3 episódios até o capítulo 116. Mas calma, se você quer mais emoção, esse episódio teve muita discussão importante, só que o ápice, a gritaria, as coisas loucas começam a partir do próximo. Os 3 últimos tem tudo pra ser muito hype, muita emoção e terminar com você desesperado perguntando: vai continuar? Continua como? Teoricamente, a gente descobre daqui a 3 episódios. E aí, comentando a primeira cena, a abertura que a gente teve ali na floresta, a gente teve, então, a explicação, finalmente, do Zeke dita no anime, embora a gente já conseguisse linkar alguns pontos de como a transformação dos titãs a partir da sua medula funciona. É claro que, no caso da Vila Aragaku, que é a vila da mãe do Connie, que, de repente, surgiram titãs dentro da Muralha Rose, sem ter nenhum buraco na Muralha Rose, e ninguém entendia por que na segunda temporada, e os titãs andavam no escuro, e os titãs obedeciam um titã bestial. Agora a gente entende como que a transformação aconteceu. Na verdade, quando o Zeke chegou na ilha, chegou o Zeke, chegou a Pike, eles não estavam no ataque inicial quando Bertold, Annie e Raina chegaram, e eles vieram com soldados marlenianos. E aí o que os marlenianos fizeram foi carregar um estoque de gás em cilindros, e nesse gás tinha fluido da medula espinhal do Zeke. E o Zeke é o quê? Ele é um titã original, um titã bestial, mas ele tem sangue real. E aí aconteceu uma particularidade por causa dessa combinação, em que ele não tem o poder da coordenada, mas ele tem alguns
vamos dizer que amostras desse poder, uma coisa parecida em menor escala do que a coordenada faz, em escala bem menor para ser mais justa. Titãs irracionais transformados a partir do fluido da sua medula espinhal, seja em seringa, seja bebendo, como a gente viu agora, ou seja inalando com um gás, esses titãs transformados então seriam controlados pelo Zeke, controlados desde a transformação. A gente viu no primeiro episódio que ele dá um grito, a gente já tinha visto na verdade na terceira temporada, mas ele grita e os titãs são transformados como ele quer, mas só os que foram transformados a partir do seu fluido. E aí, eles liberaram esses gases lá na vila de Iragaku. Quando a gente não tinha ainda a explicação sobre isso no mangá, tinha muito meme e piada falando que ele se fantasiou de Zé Gotinha e foi vacinando o pessoal, porque como que ele espalhou. Só que na explicação pro exército, pra Randy, pro Levi, ele falava que quando as pessoas inalavam um pouquinho desse gás com o seu fluido, eles ficavam imóveis, caíam. Por quê? Essa informação que parece ter sido distorcida era para que o exército, para que a tropa, para que todo mundo achasse que se o Zeke inventasse de dar o seu fluido um pouquinho, numa balinha, num conta-gota, em qualquer coisa para alguém para tentar controlar, essa pessoa ia cair dura. E aí todo mundo ia ver, o Zeke tá tentando transformar alguém em titã. E aí ninguém ia desconfiar de nada, nem de água, nem de chá, nem de vinho. E a gente vê que o Zeke tá numa urgência muito grande de encontrar com o Eren. O Levi fala, você só vai encontrar quando falarem pra você encontrar. E o Levi sabe que não tem muito tempo, o Zeke não tem muito tempo, a guerra tá lá batendo na porta de Parades, eles obviamente não acham que o inimigo já tá lá lendo o jornal, mas tá chegando, só que o Levi só segue ordens. Tanto é que se dependesse dele, a cabeça do Zeke já estava cortada e numa estaca no chão para todo mundo ver. Mas ele tá respeitando as ordens que deram a ele e guardando o Zeke até quando fosse necessário. E aí a gente vê que um soldado, um dos poucos que sabia a localização do Levi e do Zeke, ele chega lá com a informação do quê? Da rebelião, da facção Yeager, que matou o comandante do exército, que inclusive está tomando conta agora dentro das muralhas e que está ao lado de Eren. O que eles acham justamente é que os planos da facção Yeager são conduzidos, são elaborados pelo Zeke, que na verdade quem está executando agora abertamente, mas antes por baixo dos panos, era Yelena e Eren. E quando o Levi vê que o Eren está fazendo coisas contra a tropa, contra o exército, contra os ex-aliados, seja por qual motivo for, ele se sente muito traído. Não só por ele, mas por causa de todos que morreram ao longo de toda essa trajetória para salvar o Eren, para manter o Eren vivo, porque ele era a esperança. Eu gostei muito de como o mapa enquadrou essa cena, como eles dirigiram, porque foi uma cena muito simples, não teve movimentação de câmera, mas num plano estático, as imagens passavam atrás do Levi, ele parado, sofrendo, sentindo arrependimento, com certeza, e ele tá lembrando de todas as mortes, tudo que ele sacrificou, todos especialmente que ele sacrificou, até o Erwin, com certeza, só para salvar o Eren, que agora tá fazendo o que quer. Porque o mais difícil é que eles não sabem por que o Eren tá fazendo isso. Não houve diálogo, não houve explicação. Essa explicação, quem tá tentando buscar agora até o final do episódio, são os amigos do Eren, Armin e Mikasa. O episódio, entretanto, acontece na maior parte num restaurante, o restaurante que Nicola ofereceria uma super refeição pra família da Sasha, chega a família inteira, um monte de cabeça pra ele alimentar, mas tudo bem. Ele aprendeu, inclusive, com a Sasha, como ele diz nesse episódio, que o propósito dele é cozinhar e fazer as pessoas felizes, comendo coisas maravilhosas e deliciosas, e ele tá feliz de receber a família da Sasha ali, é uma honra pra ele, e junto com a família também chegam duas crianças que ele não dá bola, ele não conhece, que são Mia e Ben, ou Gabi e Falco. E Gabi, você vê que, assim, ela não mudou a cabeça dela, ela continua achando que ela deveria lealdade a Marley, que a ilha tem demônios, mas ela começou a ver que aquela família a trata bem. Que a Kaia, por exemplo, que ela chega e encosta, fala baixinho, trata como amiga quase, ela pode confiar. Ela não tá racionalizando que existem pessoas diferentes, mas aquele papo com a Kaia nos episódios anteriores fez ela repensar certas coisas ou abaixar um pouquinho a guarda, mas a gente vê que quando ela encontra um marleniano, ela já incorpora todo aquele discurso que ela aprendeu por anos. Não é tão simples alguém mudar de um dia para o outro, e eu acho isso super coerente, na verdade. E a Kaia, quando eles chegam no restaurante, ela ainda tá ajudando a Mia, o Ben, a Gabi e o Falco. Ela tá falando, olha, aquele ali é o Nicolo, ele é um voluntário marleniano, então você pode falar com ele, pedir ajuda. Inclusive, ele namorava a minha irmã, que era uma Diana, e ela morreu, e aí que a luzinha vai acendendo um alarme na cabeça do Falco, que não ligou todos os pontos, mas já começa a ver que, opa, aquele cara marleniano era apaixonado, provavelmente namorado de uma Eldiana.
Ok, mas eles mantêm o plano, vão, comem. Falco tá um pouquinho nervoso, mas ele come, tá tudo maravilhoso. E aí dá uma dorzinha de barriga, de mentira. E aí a Gabi fala que vai lá ajudar ele no banheiro. Não sei se passar papel, dar uma força, incentivar, mas o discurso funciona. Eles vão não pro banheiro, mas pra cozinha pra conversar com Nicolo. Antes disso, nós vimos que Randy, Onyankopon, Mikasa, Armin, todo mundo chega lá no restaurante também, não pra curtir a refeição do Nicolo, mas porque a Randy conversou com o Onyankopon no outro episódio e ela comentou o quanto ela estava notando que havia certas movimentações ali conduzidas indiretamente pela Helena que davam pistas de onde eles poderiam encontrar aliados da facção Yeager ou informações sobre o plano da facção Yeager e, portanto, do Eren. Lá embaixo, a Gabi e o Falco vão se apresentar pro Nicolo, já chega falando que são candidatos a guerreiros de Marley, que uma guerra tá prestes a estourar. Ela, como eu disse, incorpora o discurso da soldada, acreditando que ele também é leal a Marley, que ele também confia, acredita e concorda com ela, e talvez ele realmente fosse essa pessoa. Vamos lembrar que o Nicolo chegou na ilha xingando todos os demônios e falando me mata mesmo, porque vocês são todos podres, lixos, e depois ele mudou, principalmente ou sobretudo por causa da Sasha, por causa desse convívio que ele teve com ela. Inclusive, anteriormente, quando ele chega e vê o Jean e o Connie pegando um vinho que seria pra alta patente, eles ficam lá, mas nós somos alta patente da tropa de exploração, vamos beber isso aqui porque todo mundo tá bebendo, e ele tira o vinho do Jean e começa a dizer que ele é um eldiano sujo, que não pode, que isso é só pra marleniano, que absurdo, e parecendo ter retrocedido em discurso, na verdade, ele tava ali ajudando o Jean. Só que, de novo, essa mudança de comportamento não é tão imediata porque, ao mesmo tempo, o Nicolo também desconfiava que aquele vinho poderia ter o fluido da medula do Zeke, porque Marley já fez isso várias vezes, então ele estava acostumado com esse modus operandi, porque ele viu várias pistas de que aquilo estava meio estranho, porque ele recebeu essa ordem da Helena, mas ele continuou seguindo a ordem, sem questionar e sem falar qualquer coisa pra tropa, pra Randy, pra qualquer um dos seus amigos. Ele impediu o amigo ali de tomar o vinho e ficar exposto a uma transformação controlada pelo Zeke, mas ele não contou nada. Mas sim, ele não é mais igual a Gabi. E aí quando ele escuta que aquelas crianças vieram num dirigível, e aí ele percebe e fica com aquela cara distorcida, o olho arregala e fala pra Gabi, você matou alguém? Você matou uma mulher? É porque ele já tava aí percebendo que aquela era responsável pela morte da Sasha. Aí sim, a pessoa que ele amava, a pessoa que ele perdeu, por quem ele tá sofrendo, e aí ele não quer pensar. Podia ser marleniana, eldiana, bicho papão, ele só pensa em matar a Gabi, e ele pega a primeira coisa que tá perto dele, que é o vinho. O tal vinho que a gente já viu que ele impediu o Jean de tomar, o vinho batizado, e ele levanta pra quebrar na Gabi, não pensando em transformar ela em titã, pensando em matar ela mesmo, pensando em machucar. E o Falco, novamente, defende a Gabi, cai na frente dela e ele recebe o golpe que machuca a sua cabeça, por isso ele desmaia, mas o principal é que o vinho escorre, e escorre até a boca dele. A gente pensa se é sangue, se é vinho, mas era vinho. Ou, pelo menos, há uma grande chance dele ter engolido esse vinho e engolido uma gota que fosse. Tendo o fluido da medula do Zeke, que é o que o Nicolo está ali estipulando e achando que aconteceu, o Falco estaria sujeito a ser transformado em titã irracional quando o Zeke achasse necessário. E o Zeke continua essa incógnita, né? Porque ele fala em liberar Eldia, em salvar Parades, a ilha, só que ele conduziu um plano junto com a Helena, na verdade o Flock confirma, né, que isso é real durante o episódio, pra transformar uma galera que eles deveriam ser aliados em titãs. Então, como que você quer salvar, mas faz isso? E por que o Eren tá do lado dessas pessoas? Fica aí a dúvida. Quando o Falco cai machucado, a Gabi imediatamente se vira pra ele preocupada e o Nicolo continua com muita raiva. Tanto é que ele bate na Gabi, golpeia ela, a gente vê depois que ela aparece inchada, sangrando, e ele leva os dois, o Falco desmaiado e a Gabi arrastando lá pra cima pra mostrar pra família da Sasha, essa aqui é responsável pela morte da Sasha, pela morte da sua filha. E ao receber essa informação, a primeira reação natural da família da Sasha é também ficar chocada, porque eles estão dando comida, lar, apoio para essas crianças, ou no mínimo, você acabou de descobrir quem matou a sua filha. Só que o mais transtornado nessa cena, a princípio, é o Nicolo, que carrega uma faca e fala pro pai da Sasha, se você não matar, eu mato. Mas ele oferece ao pai da Sasha a oportunidade, ele mesmo, de se vingar, porque ele tá sofrendo de raiva. Ele fala pra Gabi que ela matou alguém que era muito importante pra ele. E aí começa um discurso que, ao ver esse discurso, e ao ser uma pessoa adulta, mais equilibrada e que pensa, como ele mesmo vai dizer depois, o pai da Sasha observa como aquilo seria infinito se não houvesse uma pessoa que resolvesse parar. Se ninguém quiser parar, o ciclo de ódio nunca termina. E pra você querer parar, você tem que, às vezes, sim, abrir mão do
seu direito, da sua razão, da sua vingança, com 1000 motivos pra se vingar e ainda assim dizer, eu não vou fazer. Porque senão, nunca vai acabar. E aí o Nicolo dizendo pra Gabi que perdeu alguém, e a Gabi dizendo que perdeu outras pessoas, inclusive mortas pela Sasha, que é verdade, a gente viu a cena acontecendo, dela perdendo pessoas que estavam tentando a defender, mortas pela Sasha em cima do telhado. A Gabi olha assustadíssima, porque ela acabou de perceber que ela matou a filha de quem estava ajudando eles, e ela fica apavorada. E diferente do que muitos poderiam imaginar, o Nicolo, a Gabi principalmente, ou qualquer um que estivesse aí assistindo, o pai da Sasha resolve não atacar. Na verdade, o pai da Sasha, a mãe da Sasha, eles perguntam se ela está machucada. Na verdade, o que ele faz é explicar que ele entende o que aconteceu com a filha. Não é que ele tá desculpando necessariamente, não é que ele acha que a filha mereceu. Vamos tentar entender o discurso do pai da Sasha, como tem alguns pontos fundamentais pra gente incorporar até pra nossa realidade, até pra nossa vida. Agora eu vou falar o que ele disse, não é o que eu penso. O que eu penso eu falo depois. O que ele fala? Ele fala que a filha dele vivia dentro de uma floresta, que era onde eles moravam, e ela aprendeu a ser uma caçadora, usava arco e flecha, matava bichos e se alimentava. Até que chegou um dia em que aquilo não seria mais suficiente e ele mandou ela pra fora da floresta, pra fora, pra cidade. Só que o mundo era uma grande floresta. O mundo era um lugar em que as pessoas se caçavam, se matavam e engoliam umas às outras, literalmente, se fosse um titã, ou simplesmente metaforicamente. E na metáfora, essa floresta seria justamente esse lugar mais selvagem, e que o dever dos pais, que são adultos, que já viveram, que aprenderam mais, que conseguem enxergar as realidades e contraposições e raciocinar e ensinar, seria colocar os filhos para fora dessa floresta, ou seja, tirá-los desse ciclo de ódio. Ele fala, a filha dele foi pra guerra e matou. E novamente, não é por isso que ele acreditava que a filha deveria morrer. Mas ele entende que era um ciclo, uma consequência natural. Se você se embrenha e vai cada vez mais nesse ciclo de mortes e matar, mesmo que seja para defender os seus, você também está exposta a receber de volta, a ser morta como ela foi. E todo o arco da Sasha é exatamente isso. Você acha que foi à toa que o Isayama, e posteriormente agora no anime, a gente teve um enquadramento mostrando que a Sasha estava matando várias pessoas porque ela era incrível como sniper, e depois ela mesma ser atacada? Não foi por acaso. Ela estava lutando pelos seus, pelo seu país, por onde ela mora, pela terra natal, como a Gabi também quer lutar, mas por causa disso, estando nesse contexto, todos eles acabam produzindo consequências que inevitavelmente muitas vezes se voltam para si mesmos ou para outros que eles gostam. Aconteceu com a Sasha. E ali ele vê uma criança. O pai da Sasha diz é que se ele adulto, que entende tudo isso, não for a pessoa que vai botar a mão e falar, chega, acabou, nunca vai acabar. Ninguém mais vai fazer. Ele meio que dá uma lição de moral pro Nicolo, falando pra ele também, você é adulto. Você tem capacidade de entender. Você teve uma chance, inclusive, de entender. O Nicolo, tempos atrás, teria explodido a cabeça da Sasha, do Cone, do Jean, de todos que estão naquela sala ali, se ele não tivesse sido colocado em outra situação, se ele não tivesse sido forçado a cozinhar para Eldianos e tivesse achado ali o prazer disso, muito além de ser um soldado. A Gabi, que tem um raciocínio que nesse episódio o Armin dá a entender que lembra muito do Eren, que é Tatakai, e no caso dela mata e é isso aí. Ela fica chocada porque no mundo dela, como assim você não odeia? Como assim você não vai atacar? Como assim depois chega a Mikasa, agacha e pergunta se ela tá machucada e defende a Gabi porque chegou a Kaia, com ódio, tentando matar a garota com a faca que ninguém matou. A Kaia, que tava do lado da Gabi e não tinha problemas com ela ser marleniana, quando ela perdeu alguém, quando ela percebeu que ela perdeu alguém por causa da Gabi, aí ela se revoltou. E aí qual a diferença dela pra família da Sasha, pros pais da Sasha? Ela é uma criança. E é essa a diferença que o pai da Sasha estava apontando. Ele é um adulto e ele consegue pensar, raciocinar e considerar algumas coisas que a Kaia não consegue. Quando não é com você, dói muito menos. Por isso que é muito mais difícil você ser altruísta ou você passar por cima de coisas que fizeram com você quando é com você, quando é com alguém que você ama. A atitude dos pais da Sasha é dificílima. É uma demonstração de como você pode quebrar um ciclo de ódio, mas é um mini ciclo, naquela mini situação. Conseguir isso no mundo ou nessa guerra que a gente tá acompanhando em Shingeki, isso é bem mais difícil, porque aí demanda a atitude de muitas pessoas. E a gente vê que num panorama geral, a galera não tá disposta a abrir mão de vingança, né? A Gabi, chocada, depois é deslocada pra uma outra sala, que durante um tempo ela fica apenas com Armin e Mikasa, tirada daquele contexto, porque as atenções se voltam para
Falco e depois a recém-chegada de Flock. O Falco chama a atenção porque o Nicolo conta da história do vinho, que ele ingeriu um pouquinho de vinho e que ele acreditava que o vinho estava batizado porque primeiro os navios de reconhecimento, os navios que partiram de Marley, que vieram, como a gente sabe, ali conduzidos por alguns infiltrados como a Helena, eles vieram carregados de vinho e não fazia sentido tanta bebida alcoólica para uma viagem tão curta, então ele já desconfiou. E ele sabia, como eu disse, da estratégia de Marley, como ele cita, aconteceu mesmo há 10 anos atrás, que usou essa proliferação de fluido do Titã Bestial para que eles conseguissem atacar uma cidade à noite, porque titãs irracionais geralmente não se movem à noite, os movidos pelo Zeke podem sim se deslocar. E aí ele foi juntando as peças e ele começou a trabalhar no restaurante. Aí a Helena deu ordem para ele servir esses vinhos pra galera de alta patente e ele percebeu que tinha algo errado, mas como eu apontei pra vocês, falou para ninguém, guardou, porque não era certeza, porque era desconfiança e porque ele também não estava tão aberto assim ainda para todos os eudianos. Entretanto, junto com ele no restaurante tinha sim alguém aliado a Marley, e no caso desse outro aliado a Marley mesmo, mas que ajuda a facção Yeager, que é de eudianos. Contradições, né? Ao falar então que o garoto Falco ingeriu uma quantidade, que portanto todo mundo quase do exército e que estão correndo o risco de serem transformados em titãs pelo Zeke, aí que a situação fica caótica. A Randy fica desesperada, eles ficam ali preocupados não exatamente com o Falco nesse momento, embora depois eles vão lá dar uma lavadinha, um banho nele, esfregar todo o vinho pra tentar fazer com que qualquer coisa que esteja ali por fora não entre pra dentro do garoto, mas se ele bebeu, já bebeu, não tem jeito. Aí chega o Flock. E quando chega o Flock, no meio do banho do Falco, a Randy fica um pouco chocada. Eles estão armados até os dentes e eles vieram com o Eren e, segundo o Falco, por ordens do Eren. E ele fala, então a polícia militar toda vai virar um monte de gigante. E ela fala, não falei nada sobre polícia militar. Ou seja, Flock sabia sim do plano do vinho. Inclusive ele dá aquela risadinha de vilão dele, porque tá adorando, tá no poder. Diz inclusive que não está ali abaixo da Randy, já não tem mais hierarquia antiga da tropa, o negócio é facção Yeager pra ele. Então Eren também sabia. Porque segundo Flock, novamente, tudo estava sendo conduzido e mandado, pelo menos naquele grupo, por Eren Yeager. E por isso você consegue entender o quanto agora, por exemplo, Levi começa a se sentir traído. Eu não vou ficar falando, mas você já viu esse vinho sendo bebido em vários momentos dessa temporada. Tenta listar alguns, inclusive em locais mais distantes, vamos falar assim. Muita gente bebeu esse vinho. Será que eles vão ser transformados em titãs? Por que que o Zeke tá fazendo isso? E por que novamente que o Eren está do lado desse cara e aprovando esses planos se ele, teoricamente, quer salvar os seus amigos? O que que tá acontecendo? O Flock e a sua galera querem saber onde está Zeke Yeager. A gente vê até o final do episódio, principalmente em preview, que eles prenderam o grupo da Randy. E enquanto isso, ele deixou o seu chefão numa salinha e disse, bateu na porta, tô seguindo. Eren falou, ok, e Eren continuou numa salinha que agora está ele, Armin, Mikasa e Gabi, que já tava lá e que tá com uma cara atordoada porque ela tá do lado do Eren Yeager e ela não pode fazer nada porque, principalmente, ele dá um oizinho assim, com a mãozinha sangrando. Esse é o novo padrão de dar oi, assim ele fez com o Rainer lá em Marley e assim ele fez ali na mesa, que ele apoiou a mão e tá tudo sangrando. Essa é uma forma de dizer, vamos conversar nos meus termos, com o meu jeito, enquanto eu quiser, como eu quiser, porque senão me transforma em titã. E ele tá fazendo isso pros seus amigos. Tinha alguma necessidade dele ameaçar os seus amigos? Será que Armin e Mikasa apresentavam algum perigo? Ok, tinha a Gabi ali, mas não parece que era uma ameaça pra garota em específico. Lembrando que nesse plano a gente tem um enquadramento bem próximo do rosto do Eren, e ele tá com uma cara, nesse momento antes do preview, de exaustão psicológica ou uma cara mórbida, não é exatamente de ódio, mas é um rosto pesado, muitas linhas pretas e sombras no seu olhar para provar que ele está diferente por motivos que ainda não foram revelados. O que vai sair dessa conversa? Será que agora ele vai explicar suas razões? Será que os amigos vão entender? O que será que vai acontecer daqui pra frente em Shingeki no Kyojin? 3 últimos episódios dessa temporada final, que a gente não sabe se vai ser final, vai ser final, parte 1, a gente descobre daqui a pouco, com certeza, eu espero que sim. Deixa seu like, comenta aqui embaixo o que você tá achando e deixa a teoria do que você acha que vai acontecer depois. Próximo episódio a gente viu o preview mostrando que a conversa entre os amigos vai acontecer e vimos Levi com o cabelo voando, capa mexendo. Por algum motivo ele está em movimento, lá onde ele estava ou em algum lugar. Episódio que vem a coisa começa a esquentar e aí vai esquentar
cada vez mais. Espero vocês para me acompanharem aqui nessa reta final de Shingeki no Kyojin, todos os domingos com vídeos comentando, além de comentários de outros animes e mangás, sempre terça, sexta, domingo e às vezes em dias extras também. Espero todos vocês. Tchau, tchau!